Você acredita que montar uma empresa do zero é difícil e comprar uma empresa que está rodando é mais fácil? Não, muito pelo contrário, né? Pensando que o cenário estava todo parado e o André, não, eu vou apostar mesmo na Com melhoria dos meus certeza. processos, na certeza que ia dar certo, né? Tudo que a gente for fazer tem que ter 3 características. O que precisa ser feito, quem é o responsável e qual é o prazo. Não é mudança de RP, é mudança do sistema de trabalho. Por isso que a pessoa tem tanta resistência, porque ela está mudando o jeito dela trabalhar, né? Exatamente. Mas é engraçado porque aí volta o exemplo que eu estava colocando. Poucos diretores têm essa maturidade sequer de analisar o contrato e lembrar que tinha 98,5% de disponibilidade ou a maturidade de, olhar, de fazer o cálculo para saber se está no 1,5, né? E é muito relacionado a pessoas, né? É muito mais fácil na onda da, não, mas pá, tá um caos. Tá, mas quantos problemas tiveram? Quantas ações tiveram? Vamos olhar os números aqui. Muitas vezes em reuniões de projeto a gente faz isso, né? O cliente está, às vezes, puta, mas olha só quantos problemas eu tenho. Vamos olhar o gráfico todo. Tu tem aqui uma demanda de 100%. 99,5% a gente atende na primeira hora, né? Do problema. 0,5% acaba levando mais de 4 horas. Tudo bem, acontece, mas poucos gestores têm essa maturidade, essa visão de entender, olha, vamos analisar, vamos botar a bola no chão, vamos entender isso aqui com mais calma, né? É que eu acho que aí tem algumas coisas interessantes. Primeiro, eu tenho uma maneira de ver as coisas que é assim, ó. Todos nós temos rotinas, né? E normalmente assim, ó, 70%, 80% do nosso dia a dia é rotina, é coisas que a gente faz de maneira rotineira. Processual, né? Os outros 20%, 30% são aquelas coisas que aparecem, né? Normalmente a gente não lembra da rotina. A gente lembra daquilo que não funcionou, né, daqueles 20%, 30%. Por quê? Porque é o que guarda na memória. Sim. A rotina é algo mecânico, é algo, né, que vai no automático, né? Então, muito das avaliações que se faz de problemas, e a gente tem isso com os clientes com máquinas também, estão relacionadas a isso. Agora, isso não significa que o 0,5% não passa a ser um problema sério. Sim. Eu sempre digo que tem duas coisas que são, para mim, determinantes de quando o 0,5% passa a ser um problema sério. A primeira delas, quando afeta o cliente, o resultado do cliente lá fora. E o segundo é quando afeta a equipe, quando cria um problema interno com a equipe. Um problema da equipe começar a bater cabeça, de ter dificuldade para trabalhar, né? Se não afetar, se esse 0,5% não afetar essas duas coisas, todo o resto se resolve. Sim. Né? Então, essas são perguntas que a gente faz. O que está afetando o cliente, o que está afetando a equipe? Né? No momento que tem essa clareza, aí tu vai... O grande ponto nosso no dia a dia é conseguir dar o valor que o problema tem. Exato. Tu dá para ele o peso real dele. Não, subestimar, né? Fazer a análise correta, parar, analisar aquela situação e entender o impacto daquela situação, né? Exatamente. E por outro lado, tem uma coisa que eu conversei com o Vanderlei na semana passada, que é assim, ó, nós fizemos uma mudança de versão no sistema. E assim, ó, nós só tivemos problema nos relatórios. O resto tudo funcionou bem, nós testamos tudo, deu só problema nos relatórios. E esse é um problema, tá, que tu convive com ele 1, 2 dias, sem dúvida, né? O problema só, assim, onde afetou mais foi na questão das propostas para cliente. Mas estava no meio da feira e não chegou a ser tão crítica, nós não estávamos fazendo muito. Mas o que vou dizer assim, ó, o que fez eu conversar com o Vanderlei, com a própria Marina sobre isso, foi o seguinte: esse é um problema que é evitável. Exato. Entende? Esse não é aquele tipo de problema que tu vai... que tu pode ser pego de surpresa. Porque dá para planejar ele. Ele é mapeado, né? Exatamente, dá para mapear. Né? Vocês que estão na área de software, vocês usam Scrum, sabem como é que isso funciona e tudo mais. Eu conheci Scrum em 2016, quando eu fui para um summit em São Francisco da Singularity University de 3 dias. E convivendo com aquele pessoal, né, completamente diferente do que eu vivia, eu comecei a entender algumas maneiras diferentes que eles fazem as coisas.
Só que assim, é muito diferente botar isso para funcionar numa indústria de máquinas do que tu fazer no software. Né? Porque software é uma coisa que tu valida rápido, tu tem um custo baixo para validar, né? Tu corrige rápido. Né? Então, o maior aprendizado que nós tivemos para a indústria de máquinas, para usar Scrum em desenvolvimento de produto, e por isso eu vou linkar as coisas, é o seguinte, toda vez que eu vou fazer um equipamento, provavelmente 60%, 70% do que eu vou usar ou fazer, eu já conheço. Porque eu tenho conhecimento, experiência, está nos livros. Exatamente. A parte nova eu não conheço. O que a maioria das empresas fazem? Começam pelo que ela conhece, para lá no final testar o novo. A gente sempre começa pelo novo. A gente faz gigas básicas de teste para testar o novo. Né? E aí depois tu coloca esse novo funcionando. No resto, aí tu acelera o processo. Né? Então, essa questão da homologação, vamos dizer assim, o relatório era uma coisa, parte do processo, não era o novo. Né? Então, em tese, não era uma... É uma piada. A gente que é da indústria, a gente usa muito a Toyota como exemplo. Né? A Toyota tem uma premissa em todo produto novo. Né? 60% a 70% dos produtos novos da Toyota tem que usar componentes de produtos existentes. Qual é a grande vantagem disso? Além de eles não ter que mexer com o projeto, eles estão usando componente que já está reconhecido, homologado, funciona, tem preço definido e tudo. Sim. Né? Então, são esses detalhes assim no dia a dia que eles vão te dando uma velocidade, uma mudança de pensamento. Né? Mas assim, isso não significa que é simples, né? Não. Porque a tendência sempre é voltar pro... Né? De novo a zona de conforto. E uma das coisas... para aquilo que tu conhece, para segurança, né? Porque nós todos procuramos por segurança. Né? E tem uma coisa que talvez seja a maior mudança que a gente fez de gestão na Master, é que assim, a gente foi criando grupos de gestão. Por exemplo, hoje nós temos uma reunião semanal com o que eu chamo de grupo de planejamento da produção. Esse grupo é a pessoa de compras, a pessoa de PCP, a pessoa que cuida de terceirização, a pessoa do almoxarifado, o financeiro e o gestor de produção. Né? E não tem hierarquia entre eles. A gente estão todos no mesmo nível. Né? Por quê? Porque, na verdade, esse grupo ele tem que fazer as informações girar para que a produção possa andar para entregar no prazo previsto para o cliente. E o fato de não ter hierarquia é por uma visão de um não sobressair sobre a visão de outro. Exatamente, porque, na verdade, assim, a questão da hierarquia, tá? Ela normalmente cria alguns gargalos de comunicação. Né? Por quê? Porque vai tudo para aquela pessoa. Se ela não tocar aquele em frente, vira um gargalo. Né? E um sistema de produção, né, ele tem muita informação rodando. A gente às vezes não se dá conta disso. Né? Mas pensa assim, no momento que o equipamento saiu da engenharia, é compras que tem que saber o que comprar, é o terceirizado tem que saber o que terceirizar, é o almoxarifado saber o que tem que separar. Né? É o financeiro para olhar a questão do orçamento e fluxo de caixa. Né? E isso é tudo uma informação que, se ela não estiver sincronizada, né, ela não rola. Né? E a hierarquia, a dificuldade que ela traz é justamente essa sincronização. E uma coisa que é importante a gente entender é que uma indústria de máquina é uma indústria técnica. Né? E técnico se comunica mal. Ele não acha que comunicação é uma coisa importante. Não é da nossa natureza comunicação. Né? Então, se tu vai criando condições para que essa comunicação flua, né, tu quebra um pouco essa característica que é da própria indústria de máquinas. Né? Por ser uma indústria dura, né? A gente diz que é uma indústria mais dura em termos de... E na parte de engenharia e desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento de produto, a gente está construindo um grupo parecido também. Né? Não tem mais gerente de engenharia, né? Tem 3 pessoas referência, seja pela experiência, conhecimento e perfil, né? Que daí elas vão dando o ritmo no restante. Né? Esse mais ou menos é o geral do processo. Né?
que a gente vai trabalhando, né? E aí tem algumas outras áreas que a gente está mexendo para ir criando esse conceito, né? O grande questão de trabalhar esse conceito é que às vezes, vamos dizer assim, o gestor de produção ele continua tendo a hierarquia dentro da produção. Ele que tem que gerenciar a equipe, ele que vai definindo os fluxos dentro da produção, é ele, né? Mas no momento que ele vem para compras, PCP, almoxarifado, não. Aí é todo mundo igual, né? E começa a se levantar a dificuldade de cada parte, né? O interessante disso é que tu quebra um pouco a questão, precisa quebrar a questão das vaidades do cargo, né? E ao mesmo tempo tu cria um diálogo melhor, né? Porque no momento que não tem hierarquia, né, o diálogo flui com mais facilidade. Porque é necessário, porque se não se dialogar não vai funcionar. Exatamente. O fluxo de informação tem que acontecer. Eu coloco o seguinte, ó, qualquer sistema ele é muito, pode ser muito eficiente se ele tiver todas as ferramentas, mas ele também pode ser muito ineficiente se as pessoas não conversarem. A questão de comunicação e velocidade dessa comunicação, né, entre pessoas, né, não tem nada que supera isso, mas elas precisam conseguir se comunicar, né, precisam poder conviver e trabalhar junto, né. Tem uma sala na Master que são 3 pessoas, é o comprador, a pessoa de terceirização, né, que cuida de beneficiamento e terceirização, e a pessoa que faz PCP, as OPs e também as notas, né, essas 2 fazem. E aquela é uma sala muito barulhenta. Eles estão sempre conversando. Tu vê que ali estão sempre conversando, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo. E essa questão da terceirização, vamos dizer assim, ó, e beneficiamento, para nós foi um desafio. Por quê? Porque com o sistema antigo era muito comum mandar coisa sem nota para fora e voltar sem nota, né? Eu devo ter levado uns 6 meses para conseguir quebrar isso. Porque o que acontecia? Eu volta e meia descia, o que é isso aqui assim? Onde está a nota? Sabe? Até que um dia o nosso financeiro começou a ligar para os fornecedores. Se tu receber algo sem nota, tu manda de volta. E tu não pode entregar nada sem nota. Nós não vamos receber. Sim. Aí tu começa a fazer o processo funcionar. Exatamente. Vai forçando a galera... Isso aí, né? Porque no início dava aquelas correrias assim, eu preciso fechar a máquina para faturar e não veio a nota. Porque o sistema não vai deixar fechar, né? Sim. Sabe? Corre lá pro fornecedor, né? Recebe a nota, né? E esse é aquele ponto assim, onde muitas vezes, mas vamos passar por cima disso para nós não perder tempo. Tocar. Exatamente. E isso passa a ser modus operandi. Exato. Né? Só que daí tu perde uma das grandes qualidades do processo, que é o quê? Que é de ter o controle e o custo, né? Tu ter as coisas lá dentro funcionando. Tu abrir o custo no sistema, esse é o meu custo. Sim. Né? Não é burocracia. Não é por... Tu vai ter que fazer aquilo em algum momento. Exato. Se tu quer crescer, senão tens um teto, né? Porque assim, vai vir uma cobrança pro financeiro se não tiver nota, ele vai ter que correr atrás da nota igual. Né? Vai estourar em algum momento. E aí tu se torna ineficiente. Exatamente. Muitas vezes tem um processo, mas o sistema ele precisa seguir um processo para que chegue ao objetivo, né? Exatamente. Comentaste assim, usar o sistema, né, para que possa se beneficiar a todos, né? Você comentaste antes ali sobre uma planilha de Excel onde que faz estratégia de preço lá, né? Então, trouxe isso para dentro do sistema e te dá essa garantia do fluxo do processo ser realmente consolidado e firme, né? Então, acho que o empenho dentro das diretrizes, dentro de uma empresa, acho que é fundamental, né? Para ter um sistema de gestão eficiente, qualquer sistema que seja de mercado, mas se tiver diretrizes que vão levar que todos usem os fluxos e usar as boas práticas do sistema, a empresa vai colher mais e vai ter mais benefícios dentro da gestão e poder fazer controles mais gerenciais também, né? Acho que isso é importante. Eu acho que essas são as questões que a gente, como gestor, precisa se envolver para dar a direção para a equipe. Né? Nós hoje temos um processo assim, por exemplo, a gente tem um orçamento trimestral de compras, né? E tem uma rotina que é o seguinte, a área de compras, junto comigo e o financeiro, às vezes eu participo, às vezes não, ela tem 3 reuniões, aquelas de em pé de 15 minutos, segunda, quarta e sexta.
para ver se tem algum gargalo, se tem que correr atrás de alguma coisa para ir vendo como está indo o orçamento de compras. E a parte de fluxo interno de materiais são 2 reuniões, terças e quintas, de 15 minutos dentro do almoxarifado, né? Eu participo talvez 2, 3 vezes por mês, né? Mas o pessoal já pegou o ritmo. Sim. Né? E aí tu vê claramente que ali surge assim, mas isso aqui devia ter chegado no almoxarifado, não chegou, compras vai ter que correr para ver o que aconteceu que não foi entregue, né? Porque estava previsto a entrega. E no orçamento, o que a gente faz? A gente hoje, a gente está trabalhando, eu pego o ranking no mês, né, o ranking direto, tem o direto e o indireto, né? E eu bato aquilo com o balancete, porque eu quero que aqueles números em algum momento comecem a bater. Sempre tem uma pequena diferença por causa da base, né? Que é custo médio e preço de compra. Mas a tendência é esse se encaixar, né? E o orçamento de compras, né? O que a gente faz? A gente define lá o que está para faturar, né? As nossas compras têm um ciclo aí de 30 a 45 dias para te receber e entregar. E aí tu vai pegando os dados dos sistemas e a gente vai botando isso em gráfico, né? E aí no final do trimestre tu bate isso com o RP, né? E isso foi fazendo com que a gente, ao longo do tempo, os números começassem a se encaixar, né? Uma coisa que eu aprendi trabalhando com o pessoal de Israel, né, e também com o pessoal de Taiwan, que são os atuais donos do Orisol, é ler balancete todo mês, né? Até o 5º dia útil a gente tem o balancete pronto e eu gasto uma tarde para ler balanço e DRE. Qual a importância disso? Além de tu olhar o resultado, é que tu vai construindo um histórico do que faz sentido e do que não faz. E o sistema é a mesma coisa. Se tu vai pegando os dados e vai analisando isso todos os meses, tu vai construindo histórico, né? Aí tu entende claramente qual é o teu faturamento mínimo para dar o ponto de equilíbrio. Por exemplo, nós tivemos um período ali entre 2021 até março de 22 muito difícil para dar resultado. Por quê? Porque a gente teve, nós tínhamos pedido, vendas foram feitas olhando 90, 120 dias para frente, e de março a junho de 2021 o aço subiu 220%. E tu não transfere esse preço. Tu não consegue repassar, né? Eu lembro que eu olhava aquele DRE, eu pensava assim, mas esse número... Não pelo resultado, mas eu olhava lá o custo da matéria-prima e dizia... Inacreditável. Inacreditável, né? Mas o que acontece? Né? Aí tu vai, ao longo do tempo, tu vai vendo que isso vai se acomodando. Né? E aí tu vai podendo tomar decisão. É hora de ajustar preço, não é hora de ajustar preço, né? Vamos aumentar, o mercado tá bom para crescer, vamos ajustar preço que a matéria-prima diminuiu para a gente crescer mais, aí tu vai fazendo esse tipo de movimento, né? Mas claro que, vamos dizer assim, isso foi praticamente os primeiros 6 meses de 2021 para a gente estar com tudo isso atualizado no sistema, para ter o ciclo, né, das coisas alinhadas, para ter dado, e aí a partir dali isso ficou fácil de usar. Não dá para esperar, né? Essas mudanças, né, de mercado, né? Tu tem que agir rápido, né? E tu tem que enxergar isso em tempo real. Não pode esperar mais tempo, porque se não tomar ação ali, tu tem sérios prejuízos, né? Aquela rotina de atualização mensal, de sincronização de custos, ela é uma rotina muito interessante, porque ela não te ajuda só a atualizar custo. Tu descobre... hoje eu não faço mais, eu fazia isso no início para entender, né? Tu descobre erros de processo. Que o pessoal entra com um valor lá de unidade, que era para ser metro, entrou por quilo, e a coisa começa a não fechar. Tu começa a usar os gráficos e os relatórios de indicadores até para ajustar no processo. Para ajustar o processo. Esse número está discrepante. Isso mesmo. E tu que está olhando a operação, você consegue enxergar, olha, não, isso aqui não é a realidade. Olha o número, isso aqui não é a realidade. Isso aqui tem número que tem processo que não está sendo devidamente alimentado. E o interessante disso é o seguinte, quando tu faz isso por alguns meses, e aí porque o que eu fazia no início? Eu gerava uma planilha daquilo, né, da atualização, assinalava os dados que estavam discrepantes, dizia compras, ver o que está acontecendo aqui. E aí eles iam corrigindo o processo. Hoje eles fazem isso. Sim, eles vão achando a discrepância, porque cria a cultura de si. O sistema está me dando um número, mas esse número não está certo. O que eu tenho que corrigir?
né? Porque esse é um dos grandes problemas da automação de processo, viu? E digitalização. A gente acaba, e principalmente a geração mais nova, ela enxerga aquilo como uma verdade. E não é necessariamente uma verdade. Exato, muito pelo contrário. Às vezes não. Né? A automação e a digitalização, ela tem um benefício, ela te dá mais tempo para pensar sobre o dado. Porque tu não precisa gastar tempo gerando ele, né? Mas a gente, por preguiça, porque não tem mais aquela coisa de ter que gerar ele, tu acaba não gastando tempo para analisar e questionar. Né? Então pode ser um processo muito mais produtivo na questão do questionamento do dado. Né? Mas tu precisa criar esse comportamento na equipe, né? De questionar o dado, né? Como ela não precisou gastar o tempo para gerar. Perfeito. Essa é a realidade que a gente tem vivido, né? E que se a gente começa a olhar e questionar, né? A equipe começa a fazer isso também. Ela começa a olhar aquilo, não, mas realmente isso aqui não faz sentido. Ou seja, a cultura vem de cima para baixo, né? Exatamente. A mudança de cultura é sempre de cima para Eu baixo. costumo dizer que a empresa é a cara do líder sempre. E aí eu vou dizer assim, ó, eu acho que ela começa como a cara do líder, depois ela cria a sua cultura, né? Perfeito. Que seja ser uma terceira, mas isso leva algum tempo, né? O pessoal das aulas de estratégia sempre diz, né, que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Entende? Se não tiver alinhado, Já não tem era. jeito. Já era. Né? Não vai. Né? E isso é uma coisa que nós sempre demos muita importância. Desde que a gente comprou a Master, tem o processo de ajuste de cultura, tem o processo de mudança. Né? E para nós, a FIMEC desse ano, ela foi meio que uma consolidação dessa mudança de cultura. Né? Porque a gente conseguiu fazer algumas mudanças de como a gente se apresentou. A Master sempre tinha 2 estandes, cor e calçado. Isso era ruim porque dividia a equipe, né? E a gente sempre acreditou que isso perdia um pouco de sinergia. Mas também tu tinha que conseguir internamente preparar e convencer a equipe de que esse era o melhor Até caminho. porque já vinha anos fazendo de um jeito diferente. Exatamente, né? E tem uma coisa que, assim, ó, fazer mudança de cultura no carteiraço, né, não gera engajamento. Tem momentos que tu precisa dar um carteiraço que tu não tem opção e tu precisa resolver o problema do cliente ou uma questão de equipe. De novo, o carteiraço para mim existe em 2 momentos. O cliente está sendo prejudicado ou está afetando a equipe. Né? Todo o resto, ele precisa ser construído, né, para que a equipe consiga se ajustar àquela cultura e àquela nova maneira de pensar. Tem que estar engajado naquilo, né? Isso aí. E Tem o que comprar carteiraço essa não briga, engaja. Né? É um time, né? É um time. Todo mundo tem que estar junto no mesmo barco. Exatamente. Né? E eu posso dizer para vocês assim, ó, a gente já está com o nível de cultura como a gente quer, com o nível de engajamento que a gente quer? Não. Né? Tá melhor do que era o ano passado? Tá. A gente vê uma evolução. Né? Mas isso não é algo, isso é uma construção. Quando eu fui para Israel em 95, para mim foi uma mudança assim de enxergar a vida, porque é um país muito diferente, né? Uma cultura muito diferente. E de lá para cá eu fui várias vezes, inclusive em início de 2020, no final de 2019, um dos fundadores do Orisol, que era o presidente do Orisol, que vendeu as ações em 2016 e aí se aposentou, ele passou a ser investidor da Master. Ele estava aqui na feira, tá? Ele para mim ele é aquele ponto de oxigenação, né? De alguém que tem uma cabeça diferente, enxerga o mundo diferente. Então acaba sendo muito interessante isso, né? Mas o que a gente vê, tá? Antes tu falaste na questão de experiência internacional e tudo mais, nós temos um problema no Brasil que por ele ser muito grande, né? A gente se satisfaz com o tamanho do país e com o que a gente consegue vender aqui. O que o pessoal de Israel me mostrou? Ele disse, André, nós somos 7 milhões de habitantes, ninguém fica rico vendendo para Israel. Tem que sair fora. Tudo que tu começar aqui, tu tem que pensar no mundo. Tu não pode pensar em Israel. E qual foi que ele tinha vindo para cá a última vez em 2020, né? Depois ele não tinha vindo mais. A reunião dele e do Neuri, dos 3 acionistas, foi basicamente assim, ó. Nós temos que chegar a X milhões de dólares. O que nós vamos fazer para isso?
Entende? A pergunta é, nós conseguimos? Não, nós queremos chegar nisso. Essa é a meta. Qual vai ser o tempo e qual vai ser a estratégia para chegar a isso? Né? Que não é uma coisa que se conversa comumente na indústria brasileira. Né? A gente tem uma coisa mais passiva, né? Mais de deixar acontecer, né? Principalmente a indústria de manufatura e a indústria de máquinas. Mas vai seguindo conforme o mercado vai Isso aí, crescendo, né? isso aí. Né? Quando eu fui fazer meu MBA, como eu sou um cara da área técnica, eu lembro que assim, eu fui fazer o MBA porque eu sentia que eu estava ficando para trás nessa parte. Mas eu não acreditava em marketing, né? Pensava assim, pô, marketing é coisa de... Né, cara que quer inventar. E eu fiz na SPM, Só funciona na E para mim o grande aprendizado qual foi? Né? O americano foi o cara que criou o marketing, né? A sociedade construiu o marketing. Ele não responde uma demanda, ele cria ela. E nós, de uma maneira geral, construímos negócios para responder a uma demanda. Ao contrário, a gente é puxado, né? Exatamente. Então, por isso que ele trabalha tanto na questão de modelo de negócio, de inovação. Por quê? Porque a partir dali ele cria uma demanda e vai respondendo ela. Né? A partir do momento que ela é criada, só que daí ele que controla ela, porque foi ele que criou. Exato. Né? E isso eu acho que ainda a gente precisa desenvolver muito no Brasil como gestão de negócio. Né? De como que eu crio demandas, né? Seja a partir de modelos de negócio, a partir de processos novos, né? Equipamentos novos, produtos novos. Né? Se a gente pensar, a Grendene no Brasil criou uma demanda, né? Lá na década de 80, quando eles criaram a Melissa. Porque ninguém imaginou usar sapato de plástico. Né? E eles foram, a partir daí, né? Construindo alguma coisa diferente. Então, a gente tem alguns exemplos disso, mas não é a natureza ainda do nosso... Não é o padrão brasileiro. É a exceção, né? Não é a regra, é a exceção, né? Exatamente. Pensar global, né? Pensar global, às vezes não porque tu vai vender para o mundo, mas porque se tu precisar competir com alguém... Esse talvez é o contraponto que a gente não enxerga. O Brasil é grande, então a gente acha que o mercado daqui é suficiente para mim crescer. Sim. Mas os outros também querem vir para cá porque ele é grande. Claro. Entende? E isso vai fazer com que, se a gente não tiver capacidade de competir com esse outro que vem do mundo, né, tu vai ficar para trás. Né? E pegando o Israel como caso, cara, só ver, né, das empresas de tecnologia, a maioria sai lá em um país pequeno, mas é porque é forçado a pensar global, né? Enfim. Eles não têm opção, né? Eles dizem duas coisas. Primeiro, o tamanho do país, do mercado, e segundo, eles sabem o seguinte, que a única maneira deles desse país se manter democrático naquela região ali é ele economicamente, tecnologicamente ser forte. Porque os vizinhos todos são muito maiores. Né? São países, são ditaduras. Né? A influência pode ser muito grande. Então tu tem que ter uma conexão com o mundo muito forte. Né, democrático muito forte para dizer, não, esse é o melhor caminho. Né? Porque senão todo mundo na volta começa a questionar. Nós somos democráticos, mas temos uma... Aí não, volta... Né? Então é uma questão muito de sobrevivência de modelo de país também. Né? Sim. Sabe? Mas os torna muito mais fortes, né? Sim, sem dúvidas que torna eles mais fortes. A cultura já vem de baixo, já vira cultura. Sim. O fato da cultura. É um modus operandi. Eu digo que a grande aprendizado com eles é a questão do mindset. Né? Eu lembro de, no início, quando a gente trabalhava e fazia negociações, a gente às vezes ficava conversando no telefone e dizia, André, o negócio, o que vocês estão negociando com o cliente? Eu fazia assim. Tá, então vamos pensar a proposta, fazer isso. Tu chegava num modelo de proposta. Esquece essa, vamos pensar outra. E aí tu construía 3 ou 4 possibilidades. E nessa construção, às vezes, surgia uma que tu não tinha pensado. Entende? Então, eles vão com essa coisa, fazendo conjecturas e tudo, de maneiras diferentes, até que, é por aqui. Resiliência para mudança. Vocês já olharam o seriado, né, do Spotify no Netflix? Não. Tem um capítulo, né, um episódio, né, que fala, capítulo de novela. É um documentário, né? Não, é um seriado mesmo, né, que fala do programador. E ali ficou claro o seguinte, ó,
O programador era muito bom, era um cara irreverente, que comandava a equipe de programação na época. Comandava porque eu não sei se ele está lá mais. Só que o Daniel, que é o cara que criou o Spotify, ele disse assim, o ser humano consegue perceber instantaneidade a partir de 200 milissegundos de delay. É isso que nós precisamos. E aí ele criou um monte de explicação técnica para dizer por que não era possível. Ele disse, é isso que nós precisamos. Aí ele pediu para comprar um servidor lá, não sei de quanto. Isso não é viável, não vai se pagar. Isso tem que ser na nuvem. Aí começou outra explicação de IP e tudo mais. Acha um caminho. E eles encontraram. Entende? O que é? Tu bota uma coisa assim, ó. Tu pode não chegar nos 200 milissegundos, mas tu vai chegar num número melhor que os outros. Sim. Sabe? E isso eu acho que é algo que, por a gente viver num país grande, né, muitas vezes que se conecta pouco com o mundo, né, que tem muitas facilidades para te sobreviver, a gente não coloca limites fortes para a gente ultrapassar, sabe? A gente acaba, né, sonhando pequeno, vamos dizer, de uma maneira geral. Culturalmente se conforma com essa realidade aqui. O que não significa que não tenha coisas muito construídas. Vamos pensar assim, ó, tudo que o Brasil não é hoje referência em calçado por acaso, né? Não é o segundo maior produtor de couro por acaso, né? Mas o que eu tenho dito também, por exemplo, o pessoal do couro é o seguinte, se nós somos o segundo maior, por que nós não temos o desenvolvimento tecnológico de segundo maior? Sim. Entende? Por que a gente tem que consumir do mercado externo? Né? Em tese, a gente teria que... Né? Mas isso está muito num processo de não acreditar, né, que pode ser feito. Né? Não precisa acomodar, até aqui eu tô tranquilo. Eu acho que tem uma coisa de menos-valia, viu? Entendi. Aquela coisa do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata, sabe? Ele é uma coisa forte na gente, né? E, na verdade, ela foi construída ao longo da história, né, pelas próprias autoridades brasileiras, e a gente consumiu isso. Nós é que temos que sair dessa arrebentação, sair desse processo. Né? Isso é que a gente acha que convivendo com outras culturas fica muito mais fácil fazer isso. Né? Porque daí tu começa a ver, eu lembro que quando eu fui para a primeira vez, um dia eu fui jantar com o diretor financeiro, o Tsar Lotan, ele disse assim, André, 95 isso era. Então vocês pensam, o juro estava 40 e poucos % ao ano. Acho que vocês não estavam trabalhando ainda na época. Estavam na escola. Pensa assim, ó, 45% era Selic em março de 95. Porque deu uma crise no México. Sim. O Brasil entrou. O real valia mais que o dólar. Era, né, um real era 0,84. Exatamente. $1 era 0,84% de real. Os americanos vinham aqui, tu dava $1 de gorjeta para o cara e disse, pô, vocês também estão dando $1 de gorjeta para os caras. E eu lembro que ele disse assim, vocês têm um país que tem água, que tem petróleo, porque Israel não tem petróleo, né? Muita gente acha que não tem petróleo lá. Que tem sol, vocês plantam. O que falta? Mas não tem como explicar. Mas é justamente isso. Sabe? Acho que como culturalmente falando, foi um papo de cultura aqui, mas culturalmente falando, um país que nunca sofreu grandes guerras, nunca teve que ter grande união para vencer grandes batalhas. Catástrofe natural, zero. Fauna e flora riquíssima. Ninguém passa fome no país. Tudo, qualquer tipo de fruto dá em várias regiões. Não precisa de um cronograma de estações. Não temos um inverno rigoroso ou um verão que seca tudo. Então, tudo vem muito fácil. Então, a gente nunca teve que fazer grandes planejamentos como cultura. Eu acho que isso faz com que a gente também tenha essa visão. Só que eu acho assim, ó, isso influencia, mas talvez o problema maior é que a gente espera que alguém planeje isso. Aí vem a eu lembro que, exatamente, eu lembro que esse final de semana a gente estava conversando sobre isso ainda, né? Porque quando a gente olha a cidade de Novo Hamburgo, as nossas calçadas, né? Algumas estão quebradas e outras assim, a macega por tudo que é canto, né?
E o que a gente diz? Mas a prefeitura tem que fazer. Primeiro, isso é responsabilidade do proprietário. Exato. A prefeitura tem que fiscalizar. Aí o meu filho estava comentando que ele subiu para Reuter semana retrasada, eu acho, num sábado. Eles foram lá no armazém de sofá e começou uma chuva muito forte e caiu árvore no meio da BR, né? O pessoal que mora na volta pegou serra, facão e motosserra para cortar a árvore e tirar no meio da rua. Entende? É um problema As de cidades todos ali, né? pequenas têm isso. Sim. Né? E a gente, por estar muito urbano, né, e cidades grandes, tu começa a perder. Eu lembro que há muitos anos atrás, Perdeu senso 7, coletivo. 8 anos, eu durante um período eu ia para os Estados Unidos a cada 60, 90 dias visitar cliente, né? E eu estava lá, acho que 2015 foi isso, numa nevasca que tinha sido a maior dos últimos 50 anos, eu estava no Maine, que é quase no Canadá, né? E aí eu lembro que a minha maneira de me conectar com a cidade, eu participava daquele grupo de Facebook de Novo Hamburgo. Depois eu saí, né? Aí eu lembro, e aqui tinha dado uma chuva muito forte, a cidade tinha ficado sem água e tudo mais. E o pessoal começou a postar foto de árvore caída e que a prefeitura não tirava. Aí eu só respondi assim, eu estou nos Estados Unidos, num lugar de muita neve, ninguém chama a prefeitura para tirar a neve da frente da sua garagem para sair com o carro. O cara tem a sua pá ou a sua maquininha de tirar neve ou paga alguém para fazer isso, né? Então eu acho que o fato de ter facilidades no país é um ponto, mas eu acho que nós temos que nos adonar mais e dizer eu vou fazer e eu vou resolver isso. Sim. Né? E tem a questão de imposto, eu acho que aí tem uma coisa muito assim, eu pago, tu tem que fazer. Né? Se nós começar a fazer, lá na frente nós vamos poder dizer, não vou pagar mais, vou pagar menos. Né? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Né? Então, acho que aí precisa uma mudança, e tu vê isso dentro das próprias empresas, né? A questão de mudança de cultura que a gente falou antes. Né? Nós começamos a fazer separação de lixo na Master faz 1 ano e meio. Botar lá as coisinhas, container com cor e tudo mais. Deve ter levado uns 3, 4 meses para o pessoal entender que tinha que botar no outro. Tinha que ir lá no lixo certo, e ver, né? Assim, não é esse lixo, é aqui. Sim. De fazer reunião com um grupo e dizer assim, olha gente, olha onde foi posto isso, olha onde foi posto isso aqui. Olha só. É um processo de educação. Claro. Né? É autorresponsabilidade. Exatamente. E isso eu acho que tudo pode nos ajudar como nação, como país. Sim. É do micro pro macro, né? Exatamente. É do micro pro macro, né? Do micro pro macro. Por aí que muda. Conversa como essa mostra que o sucesso da Master não é à toa, né? Ele deixa rastros aí de assim, dentro acontece. Do que nós queremos, né, nós ainda estamos longe. Mas a gente está no caminho. Isso. Essa é a visão. Essa é a visão de não, eu tô bem e vou manter o que eu tenho. Não, muito pelo contrário. Acho que a sua meta é muito mais arrojada do que está hoje. Os números não mentem, né? Você já dobrou o que era quando você contratou, quando você comprou. E a meta provavelmente é 10, 20, 30 vezes mais aí ao longo das próximas décadas, né? Mas é isso que faz crescer. Se estacionar e deixar a onda levar, conformismo, né? E a gente entender que precisa ter valor no negócio. Né? Porque uma coisa é o lucro que ele dá, outra coisa é o valor que ele tem. Exato. Né? E essa questão da construção de valor, essa talvez leva mais tempo, né? E é o que mais faz a diferença, né? Porque eu lembro que quando a gente decidiu comprar a Master, eu conversei com o Kobe, essa pessoa de Israel, ele disse, André, basicamente tu está comprando 3 coisas. A equipe, os clientes e os produtos. Todo o resto não vale nada. Sim. Né? Agora, a questão, a gente não tem clareza do valor dessa equipe. Os clientes a gente conhecia porque estava no mercado. Né? E os produtos a gente sabia que tinha que atualizar. Ou seja, no final, o que sobrou? A equipe. Sim. Entende? Porque cliente a gente já sabia, já conhecia. Produto sabia que estava desatualizado, tinha que trabalhar. Ou seja, essa equipe é que ia ter que transformar o processo. Né? Então, isso é o que, na verdade, se compra no negócio. Né? A equipe é a capacidade dela de fazer o processo funcionar, né? E dar resultado. E isso é o que leva mais tempo para transformar. Sim, né? Porque tem pessoas que não mudam, tem pessoas que se ajustam, né? E tem pessoas que, não, isso é que eu quero, eu vou puxar. Então aí a coisa vai tem se quem luta contra, tem quem não luta, tem quem dá a favor. Exatamente. A maioria vai ficar no meio ali, né? A maioria vai ficar no meio.
E ela acaba se juntando aquilo que começa a dar certo. Exato. Se o pessoal que não mesmo. luta dá certo, vai se juntar naquele lado. Se o pessoal que luta dá certo... Isso mesmo. Legal. E assim, a gente falou um pouquinho, né, da implantação, dos desafios de implantar um RP e tal, e óbvio, né, em 6 meses, no começo da pandemia, a Master é um case de sucesso, né? Acho que era legal também, Dallas, se quiser compartilhar com a gente, assim, na tua visão, né, como fornecedor de RP, o que você considera o segredo do sucesso dessa implantação, né? Porque a gente aqui, em mais ou menos uma hora de conversa, deu para entender que um dos pontos é, de fato, a gestão tá em cima, né? Porque a gente encontra muitas vezes, a gestão participa do processo de escolher o RP, e aí passa para a equipe, cara, Quando participa, né? Quando Quando, não é só nem quando o processo de escolha não é só no preço. Exato. Mas participa do processo e agora, time, vão lá e faz acontecer. Me parece, né, na nossa conversa aqui, que foi muito diferente, né? Não sei qual que é a tua visão, Dalo. O que você considera o segredo de sucesso da Master implantando em tão pouco tempo, né? Um RP, na pandemia, enfim. É verdade. Então, pouco tempo e com menos horas do que as projetadas, né? Exatamente. Legal o questionamento, Antônio. O nosso desafio, né, sempre é levar a satisfação do cliente, né? Entregar um projeto que ele se cumpra, né, dentro do prazo, dentro das estimativas de valores e tudo mais, né? Assim, olhando dentro da Master, vendo, né, o engajamento da equipe e principalmente assim a gestão, né, que é um projeto, quando a gente está trabalhando com o cliente, ele é importante para a empresa, então tem que ser, né, administrado como um dos principais projetos dentro da empresa, porque ele vai interligar toda a empresa, né? Sim. E o fato da Master, né, ter o André como mentor dentro do projeto, né, a diretoria, né, entender e esse projeto era fundamental para o sucesso, e reunir, participar, mais participativo, né, reunir do comitê de decisões também, de poder que as pessoas entendam que esse é um projeto importante para a empresa, isso foi fundamental para o sucesso da Master, né? Tivemos os dois lados, foi um momento de pandemia que a gente não sabia os métodos corretos de realizar o projeto, e a gente usou os mecanismos hoje que existe, né, remoto para fazer. Eu me lembro que uma vez, esses dias, eu conversando com o André, e ele me falou assim, olha, tem treinamento que foi realizado lá no processo de implementação, que foi remoto, que foi gravado, que até hoje é utilizado, né, como suporte ou como entendimento para a pessoa ou para as outras áreas ou outros colaboradores que vêm entrar. Então, a gente viu que o modelo, né, foi um sucesso, deu certo, porque teve engajamento, teve as ferramentas que contribuíram para dentro desse projeto, né? Sim. E assim, usar as boas práticas do sistema, né? A gente falou ali sobre um ponto, né? Eu trabalho com a planilha e agora, né, tem um sistema para poder contribuir com isso, né? Vamos usar o que a ferramenta tem de boas práticas, né? Não reinventar a roda, né? Não querer fazer o sistema antigo no novo, né? Exatamente. Isso. Então, trouxe a cultura do sistema. Contornar com a planilha. Tu sabe que, assim, primeiro eu acho que a equipe também tem que entender que não tem volta. Vai mudar e deu. Né? Porque às vezes fica aquela coisa, mas o sistema antigo... Não, esse aqui é o sistema novo e nós vamos seguir por aqui. Vamos tentar boicotar que aí volta. E eu vou dizer assim, se hoje nós fosse fazer a implementação, nós optaríamos por fazer online de novo. Porque o que para nós... Independente de pandemia ou não pandemia, né? Independente de pandemia. Por quê? Porque tu coloca mais gente participando dos treinamentos. Né? Quando a gente foi, por exemplo, fazer o treinamento da área comercial, né, nós envolvemos a engenharia por causa da questão dos cadastros e PCP também. E aí são as 3 pessoas, né, as 3 áreas, pode ser 5, 10 pessoas, participando do treinamento juntas. Se tu vai fazer do comercial presencial, qual é que é a tendência? Tu vai lá, senta na frente de uma salinha com o pessoal do comercial, né, e deu. Né? Então eu acho que isso acabou agilizando de alguma maneira. Né? Eu lembro que no início, quem é que era o responsável pelo projeto aqui? O gerente? Fernando, Primeira reunião com o Fernando, disse, Fernando, como é que vocês vão organizar isso? Eu disse para ele, isso vai ficar muito lento assim. Por quê? Porque na verdade, vamos pensar assim, a gente ia fazer isso online, mas com a cabeça de presencial. Eu disse assim, vamos criar alguma coisa diferente. Aí eu lembro que a ideia inicial era botar para rodar entre outubro e novembro. Isso era o que nós queríamos inicialmente. Né? E aí, por N questões nossas, internas, tudo, acabou não andando. Sim. Mas dezembro foi bom. Né? Acho que foi bom porque a gente depois botou para rodar, saiu de férias, volta de novo. Sim. Já volta no sistema novo.
Mas eu acho que o ponto todo aí foi de adaptar uma ferramenta nova. A gente já usava o Teams na Master, né? Até hoje tem lá, por causa dos vídeos, tem lá o time implementação Cigan. Que vai lá e acessa aquela pasta Vai lá, acessa a pasta e tá tudo lá. E é esse o canal que a gente utiliza quando tem que, precisa desligar o sistema, tá acontecendo tal coisa. Ali que tu tá sempre se comunicando com todo mundo e tá trabalhando. Olha só. Comunicação. Legal. Voltamos à comunicação. Não, o Teams, tá? Eu vou dizer assim, eu acho, eu comecei a usar o Teams quando ele foi lançado na Urisol, né? A gente veio para a Master, nós implantamos. E eu vou dizer assim, eu acho que nas indústrias de máquinas ninguém conhecia. Tanto é que na Abramec hoje, quando tem reunião online, é pelo Teams, que eles usavam a nossa conta no início, porque ninguém tinha, né? Porque realmente é uma plataforma de comunicação, né? Mas nas indústrias, volta ao assunto que a gente falou, nas indústrias ainda é um caminho muito old school. A gente já fazia Teams, Meeting há um bom tempo, até porque a gente tem também parte de serviços e outras áreas. Mas na indústria tinha cliente que falava, não, eu quero time aqui presencial porque remoto não funciona. E a gente fala, olha, tem um custo de deslocamento, eu não vou conseguir mandar o cara aí pegar 4 horas de estrada para ficar um turno e voltar, então faz sentido ele ficar uma semana inteira. Tu tem alguém para dar atenção uma semana inteira para ele? Tem alguém para parar? Não, a gente dá um jeito aqui e tal. Quando veio a pandemia, as indústrias de modo geral tiveram que se forçar a isso acontecer, nossa, como é bom. Nossa, agora pegar aquele treinamento gravado que tá lá, nossa, então eu posso fazer uma agenda na segunda, tá na quarta, na sexta e deixar o time rodando? Pode. Mas, de novo, de fora para dentro, né? O pessoal foi aquela evolução forçada, né? É uma circunstância que cria uma necessidade e tu precisa trabalhar ali. É isso que a gente vê. Esse foi o grande desafio, né? Eu acho que todo mundo junto ali, né, na implementação também. Eu me lembro que na hora da negociação com o André, eu apresentei um scope para ele, uma quantidade de tempo, e disse assim, eu quero fazer metade do tempo disso, né? Eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com o meu time, novamente, né? Diretoria junto com o projeto, perfeito, né, enganjada para que todo mundo aconteça, né? E realmente aconteceu. No final, né, o Fernando, que era o gerente de projeto, me mandou a mensagem assim, realmente cumprimos 50%. A meta de 50% que a gente conseguiu realizar do projeto. Mas por quê? Porque eu acho que essa construção em conjunto, as duas empresas sabendo do modelo, resiliência e também de se adaptar ao momento que existia ali, né? Porque também a gente não sabia da melhor forma poder conduzir esse trabalho, né? Junto com a contribuição da Master, junto com a Cigan, o time, né? E tem uma coisa que eu comento sempre, que é assim, é da gente entender o sistema, né? Como é a base dele, né? E se aquilo é importante para a empresa ou não. Como a base do Cigan, de, vamos dizer assim, construção, de configuração, está muito baseada na questão de regra fiscal, né? Precisa gastar tempo nisso. Eu lembro que o nosso financeiro, a gente sentou, eu disse para ele, Paulo, tu tem que pegar todas as regras que a gente usa hoje, dar uma depurada no que realmente a gente precisa e nós temos que começar a configurar isso no início. De largada. De largada. Porque daí tu tem tempo para ir fazendo os testes e entendendo como isso funciona. E de repente, não, essa aqui dá para funcionar assim, dá para funcionar assado. Porque essa é a base do sistema. Se tu não usar isso bem no Cigan, ele não é produtivo. Sim. Porque é por ali que ele vai tomando, vai fazendo as integrações e tomando as decisões. Mas, de novo, volta com o entendimento do gestor, entender nuances do próprio RP que ele contratou, da própria equipe, do processo, da metodologia. E eu acho que um dos segredos é justamente isso, né? Claro que o gestor tem que ter essa cabeça mais aberta, do André, entender. Mas, às vezes, mesmo quando o gestor, ele talvez não tenha tanta essa flexibilidade, a sua visão de mercado, globalmente, mundialmente falando, experiências em multinacionais, o dedo do gestor, muitas vezes, ali ajuda a condução. Porque precisa estar claro, e aí falta da cultura, né? Tá batendo naquele tambor todo santo dia. Se deixar para o usuário, geralmente, a equipe ela tende a ir para a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Transformar o sistema antigo no novo. Não, e o problema todo é o seguinte, né? Que precisa ter envolvimento de pessoas, normalmente não são muitas, que têm a visão do todo. Exato. Porque a tendência da equipe comercial é botar o viés comercial e puxa puxar para ali. O meu tá resolvido, tá, mas lá não deu certo.
né? Até hoje a gente tem conversas assim, às vezes quando precisa fazer uma mudança, ela disse, eu tenho que mudar tal coisa. Eu disse, acho que tu tem que conversar com as outras áreas para ver o que vai afetar. Exato. Né? Porque uma das coisas que a gente está tendo neste ano, por causa da questão de mercado e tudo, que não está tão aquecido, é mudanças de programação, né? De datas. Né? E aí a coisa, geramos as OP, essa data nós vamos ter que mudar, mas tem que mudar todas as OPs. Qual é a melhor opção de fazer? Vamos reverter tudo, mudar o pedido e gerar as OP de novo, vamos fazer pelas OP, o que vai afetar no suprimento? Não sai fazendo. Aí tu conversa e diz, bom, a minha maneira mais lógica de fazer isso é essa. Né? Nós tivemos o caso de uma exportação que está um pouco amarrada, porque o país está com dificuldade de dólar, né? E nós tínhamos produzido uma parte das máquinas e uma parte estava em produção. Vamos entregar isso para outros clientes, tá? Como é que a gente reverte todo o processo? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Tem que voltar para o almoxarifado, vai fazer o rancho. Aí tem que envolver todo mundo. Porque se uma área decidir, vou fazer, aí as outras depois saem. Né? Entra a questão da comunicação, de tu ter esse grupo de planejamento de produção que faz o ciclo rodar. Né? A gente viu isso, né, André? Dentro do projeto também, né? A gente estava com uma linha de estruturação na parte de integração com o CAD teu, né? E aí no meio do projeto, assim, não, tem que mudar a ferramenta, né? De que forma que a gente vai estruturar isso aí. E aí decidiu envolver o terceiro lá, o fornecedor, né? Entendemos a melhor forma e ficou melhor do que tem hoje. Do que a gente estava pensando. Então, ocorre mudanças que a equipe está enganjada ali para poder fazer essa mudança rápida. Né? Exatamente. E vamos dizer assim, a maneira com que foi feita, porque aquilo ali foi vamos dizer assim, aquilo foi uma pivotada, né? No meio do processo. Né? Quando a gente decidiu mudar assim, porque na verdade foi um problema comercial e nós vamos atrás de outra opção. Sim. Né? E foi uma pivotada porque é completamente diferente do que estava se pensando fazer. Né? Mas realmente deu um resultado bem interessante. Que bom. Eles são, o pessoal com pensamento. E aí, de novo, entra na questão o que está mapeado resolve, o que não está mapeado vai atrás para tentar achar uma solução, né? Exatamente. Essa é Ou seja, tudo volta no mesmo conceito, não adianta, né? O projeto é muito similar. Né? Tudo vai muda as características, mas a forma de análise é muito similar, né? As perguntas de fazer é muito similar. E na verdade a gente vê assim, às vezes, lá no início agora é mais raro acontecer, mas eu tinha aquela informação assim, tu tem essa informação aí, só que ela está num formato diferente. Exato. Num lugar diferente. Não tem como não estar lá. Exato. Se tu usa o sistema, né? Porque uma das premissas também que eu acho que a gente precisa entender é o seguinte, né? O sistema, se tiver tudo lá dentro, tu gerencia o teu negócio. Exato. Tem que estar tudo lá dentro. Né? Tem que ter informação. É para isso que ele existe. Centralizar a informação, né? Tem que centralizar. A gente pergunta, tem tal relatório? Pergunta, eu mudo a pergunta. Esse dado tá dentro do SIGAN? Tá, então o relatório a gente tira de algum jeito. Exatamente. Vai para o BI, vai para um outro relatório pronto, vai para personaliza um relatório, mas jeito tem. Isso mesmo. Se tiver input, tem output. Tem output, exatamente. Né? Se não tiver, a questão financeira, nós temos uma reunião semanal de fluxo de caixa, né? Toda segunda-feira. Isso vem tudo do sistema. Tudo tá, não tem nada, vamos pegar os dados, botar, não. É uma planilha que sai do sistema, né? E a gente faz algumas simulações em relação a coisas que tem para fechar, se não vai, como é que vai ser e tudo. A partir dali tu começa a brincar um pouco com os números. Né? Mas é tudo direto do sistema. E aí eu vou dizer assim, isso eu não sei fazer. Se disser para tira o fluxo de caixa, isso eu não sei. Se é o financeiro sabe fazer. Eu só sei que está lá e está funcionando. Mas aí que está, né? Que entra de novo a cabeça do gestor de realmente, eu vou ter uma reunião, eu vou tirar a informação que está no SIGAN. É o que a gente encontra muitas vezes, né, de desafio, no geral, time comercial quando vai implantar o CRM. Mas meu time não usa CRM. Mas quando você faz a reunião com o time, você puxa a informação do CRM ou você vai no WhatsApp ali, cara, e aí as contas, liga pro cara? Exatamente. Cara, se você não faz um negócio baseado no dado que você tem ali, o cara vai se acostumar a não puxar dali, né? O pensamento sistêmico da liderança, ele faz a mudança acontecer. Agora, se tu não tem isso, é mais difícil. Não vai, né? As pessoas têm que entender que a ferramenta está ali para poder ajudar, não eu trabalhar para a ferramenta, ao contrário, a ferramenta tem que me ajudar no meu dia a dia e eu poder confiar nela, né? Sem dúvida. Feito isso aí, as pessoas vão estar mais propícias a usar a ferramenta e contribuir para o seu dia a dia. Né? E só vai conseguir automatizar o processo depois que o processo estiver rodando
todo completo dentro do sistema. Sim. E entendendo o processo rodando, nem que seja manual, no sistema. Uhum. Porque senão, como é que tu vai automatizar algo que não está dentro do sistema? Não tem como. É. Sem dúvidas. Sabe que isso foi uma coisa interessante que nós fechamos um negócio com o cliente para entrega ao longo do ano, né? Fechamos em fevereiro do ano passado. E com preço fechado, tudo certinho, e começou a atrasar o projeto do cliente. Nós estamos atrasando as entregas. O que a gente conseguiu ver? O resultado do primeiro equipamento foi pior do que o do último. Pelo sistema eu vejo isso claramente. Porque foi baixando o custo da matéria-prima e o preço médio foi caindo. Sim. Então, o que nós entregamos em dezembro, cara, para ter sido em agosto, teve um resultado melhor do que o que a gente entregou em agosto. Porque era tudo em agosto, aí foi postergando porque o projeto dele foi atrasando. Então, para nós acabou sendo bom Claro. o atraso, porque o resultado, o resultado do foi melhor. produto... Legal. E isso assim, ó, por isso que eu disse, 90% do meu uso é estratégia de preço e ranking. Porque por ali tu vai... Mas a sua visão fazendo como as gestor, análises. né? A sua Sim, visão. Até como porque gestor. na estratégia de preços, no ranking, ou até através de alguns indicadores, aí volta ao assunto, você consegue entender o seguinte, cara, tem algum furo nesse processo. Tem alguma etapa aqui que não tanto. Você olha os números e você, claro, tem que conhecer a realidade da empresa, mas usar o feeling para analisar o número. Não usar o feeling para saber se está bom ou se está ruim. Usar o feeling para, olha, não, peraí, não é isso aqui que eu vejo no dia a dia. Esse número aqui não está real. Tem coisa que não está apontada, tem coisa que não está correta. Então vamos atrás, vamos apertar, vamos ver onde é que está errado. E é um desafio, né? Tu trabalhar no escuro, não ter os dados, né? Daqui uma semana já era. Aí já tem um prejuízo ali, Não, um déficit gigante, chorar né? se Tu não tem que quiser, trabalhar no momento, né? E a informação tem que estar ali consistente, né? Segura para que tomar a decisão, né? Esse dia eu estava num Prosper, ele, né? Fazendo as análises sobre a troca de sistema, e ele trouxe essa situação. O dólar estava alterando muito e eu preciso comprar matéria-prima. E a informação dele não chegava na hora, demorava para chegar. Com base no que ele toma a decisão. Cara, eu não sei o que fazer. Eu estou trabalhando no escuro. Se eu não decidir, né, para uma troca agora, eu vou afundar meu negócio, porque ali está o ganho dele está compra. Na compra. Na margem da compra, não na venda. Porque muitas vezes o preço de venda é o mercado que impõe. Tu ganha tua margem na compra. Principalmente quando trabalha com algo meio commodity. Exato. Assim, né? Tu tem que saber a hora certa de comprar. Sim. É quase que uma cotação de bolsa. Comprar e vender na hora certa, né? E por exemplo, a gente usa muito, isso na Aurisol a gente já usava quando a gente tinha o Cigan e na Master Mais, é a questão dos estoques de segurança, lotes e tudo mais, tudo configurado para quê? Para o sistema ir fazendo o teu histórico, precisa comprar, vai para a MRP e vai, né? Esse tipo de coisa, ele aumenta muito a produtividade da área de compras, sabe? Porque tu vai seguindo o que tu quer, o que o fluxo está andando no mercado, né? Que tu está vendendo, e isso é uma atualização. A gente roda MRP todos os dias ao meio-dia. Ou seja, tu dá poder Tá para o teu comprador, né, negociar, fazer uma boa compra, né, e não esperar. Eu comento esperar muito fazer compras urgentes aí e pagar um preço mais. O papel do comprador não é contar estoque, não é fazer uma planilha para bater os números da última demanda, não. O papel do comprador é negociar. É aumentar a margem da empresa. Isso. Então ele precisa ter as informações dentro do RP para que ele saiba, faça uma melhor compra para aumentar a margem da empresa. É estratégico, né? Não é algo operacional, né? Exato. Compra é puramente estratégico. Exatamente. E isso é vamos dizer assim, é um processo do pessoal entender. Né? Porque no início tem aquela ideia de se eu tenho que garantir que o produto esteja aqui. Sim, esse é o primeiro passo para nós atender o cliente. O próximo agora ele tem que estar aqui pelo preço certo, na qualidade certa e rodando. Sim. Porque nesse período assim, se tu não usa essa informação, né, da maneira correta, né, por exemplo, a outra área de compras que existia antes, ele tinha uma ideia do seguinte: não, eu vou comprar mais porque eu acho que vai faltar, e ficava parado. Né? Não dá para trocar de fornecedor porque ele vai ficar chateado. Aí depois ele não me fornece mais. Sabe? Mas por quê? Porque era tudo muito, sabe, sem ter um dado específico, sem ter uma coisa. Tá, mas o que o número te diz? Qual é que é o prazo de entrega usual desse fornecedor? Né? Qual é que é o preço? Ele normalmente tem uma variação de preço no início do ano, tem um monte de coisa que tu pode acompanhar e avaliar. Né? Porque a gente tem essas reuniões de compras, né, rápidas,
3 vezes por semana. Uma delas a gente está como é que está o mercado. Está uma tendência de subir, de descer. Daí tu dá uma olhada nos números. Né? Aí, às vezes, no siderúrgico, olha, estão falando em aumentar. Então vamos comprar um estoque. Sim. Está falando em subir, então segura as compras uma semana. Né? Isso é estratégico. Porque né? teve um momento que tu tinha que trazer para dentro. Sim. Né? E Estocar. teve um momento que tu tinha que postergar porque estava toda semana mudando de preço. Uhum. Né? Isso é dado que tu tem, né, no sistema. Né? Quando eu fazia aquela sincronização de custo, porque eu fazia a média do mês, né? Sim. A gente separa isso em grupos de Custo produto médio. lá, siderúrgicos, né, e metálicos, aí tinha a parte elétrica, né, e os não metálicos, e os componentes em geral. E aí tu olhava claramente, né, tu pegava a média assim, isso aqui subiu nesse mês 5,6%, mês passado subiu 5%, aí tu via a tendência, depois deu para começar, começou a ser 1%, 0,2% e tudo, e aí estabilizou. Sim. Então deu para ver Veio essa subindo e aí sequência. estabilizar, né? Exatamente. Tu vê essa movimentação e aí é aquela história. Bom, o que nós vamos fazer com isso? Né? Vamos aumentar preço para se precaver, porque teve um momento que tu começou a aumentar preço trimestral para adiantar algumas coisas, né? Porque tu começou a atrasar. Teve um momento que tu começa a descer. E a gente tem claramente hoje a visão assim, tem um negócio assim, até onde a gente consegue ir. Está muito claro que até onde a gente consegue ir. Tem a margem, né? Tem o isso bem quanto... definido. Se for para trocar o dinheiro, não faz sentido. Exatamente. Né? Aí não tem por que fazer. Então, essas coisas, elas só tem que gastar energia. Né? Tem que gastar energia para fazer. Dá um Vai trabalhinho, dar mas- resultado. Show de bola. Cara, que aula, hein? Resenha boa, hein? Que aula, André, que aula. Mas é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o André. Uma vez a gente acabou levando um cliente lá e o André dá essas aulas. Acho que agora eu entendo, conhecendo um pouco mais o background do André, esse passado dele em grandes corporações. André, reforçando assim a bajulação, parabéns, cara, porque realmente é uma visão diferente do mercado da indústria. Geralmente a tua cabeça é em grande corporação, é um diretor de uma grande corporação, de uma grande indústria. As indústrias de PMEs ainda estão um passo atrás, ainda eu vejo muito em termos de gestão. Tem clientes que eu ainda chego para explicar o que é um BI. Acontece muito. O que é BI? Por que se usa o sistema em inglês? Não, mas é, sabe, tipo, e parabéns, cara. Parabéns que... Empresa madura, né, de gestão. Exato. Reflexo Exato. Obrigado. da Parabéns. sua figura que aí. eu tenho certeza que os números aí que vocês estão almejando não são pequenos. São desafios. Estamos com bastante apostando, sendo arrojado. Vamos ver como é que isso Não, vai. Legal, acontecer. vai dar Vocês certo. Vocês não estão apostando no escuro. Vocês estão apostando Não. muito, com certeza, com base em muitos números analisados, né? Sem dúvidas. E além da resenha ter sido boa aí, pra quem assistir, cara, foi uma aula de como fazer uma implementação de RP de sucesso, Também né? foi isso, é verdade. Exatamente. Teve vários pontos aí que vai agregar pra quem tá nesse processo. André, abraço, doutor. Valeu. Amigo, Vai lá. obrigado. Obrigado aí. Tá lá. Até a próxima. E obrigado pela parceria de sempre aí, André. Ok. Valeu, vamos junto. Valeu.